Olá, alunos, professores, pais que nos acompanham, tudo bem? Sou a professora Elaine, vou moderar a aula do professor Mauro e nossa aula de hoje, deixa eu ver aqui, vou desenhar para você. Tá precisando desenhar, viu, Mauro? Tá precisando desenhar, já começa por aqui, né? Vamos lá, então. Habilidades EF69LP03D, EF89LP33A. O objetivo da aula: ler e interpretar charges, identificando os posicionamentos ou críticas em relação aos temas abordados. Eu estou imaginando aqui qual foi a cara que eu fiz lá no vídeo. Mas tudo bem. Depois você desenha. Esse vídeo agora? É, a gente vai ver depois. A professora Elaine, aos professores e alunos que nos acompanham, sejam bem-vindos à aula de língua portuguesa. Hoje a nossa aula com esse tema aí bem sugestivo, né? Vou desenhar para você. Tem um pouco aí de tudo, né? De ironia, de humor. Tentar falar sobre como a gente conversa com as pessoas também através das imagens, através dos desenhos, através de multissemioses, né, como a gente falaria tecnicamente, ou seja, usando vários tipos de linguagem para atingir a comunicação. Bom, a aula de hoje, o conteúdo está aí na tela para vocês, ó. Vamos lá? Começou. Conceito do gênero charge e sua funcionalidade social e discursiva. Análise dos elementos verbais e não verbais para inferir a temática abordada. Lembrando que a palavra inferir é o verbo, para os alunos que não lembram, significa como se fosse adivinhar ou perceber, né? Através da leitura você conseguir perceber alguma coisa, retirar a ideia que não está explícita. Então a gente coloca o inferir. Para começar então, para não ser muitas delongas, olha só. Coloquei uma charge para vocês na tela. E através dessa charge, queria que vocês analisassem e respondessem o seguinte: qual é o tema que está sendo abordado nessa charge, né? Qual é o tema que está sendo, tentando ser comunicado aí, né? Então temos aí esse desenho, né? Mais linguagem não verbal. E eu queria que vocês passassem para mim qual que é o tema que está sendo abordado. Para isso, um minutinho, já já a gente volta. Vamos lá então, Mauro. A aluna Nicole, da Proaline, colocou: é sobre o que está acontecendo no mundo. A Pro Miriam colocou depressão. Pro Érica colocou ansiedade. O aluno Felipe, da professora, acho que é Ana: o planeta Terra está doente. Deixa eu ver aqui o que mais. O planeta está aquecendo cada vez mais. Aquecimento global. O planeta Terra pede socorro. O mundo fazendo terapia, pois está com a cabeça quente e doente. A aluna Juliane colocou: o mundo está cansado e teve que ir ao psicólogo. Planeta no divã. Débora, aluna Débora: sobre o desmatamento, o descuido em geral com o planeta. O Vinícius: a Terra foi ao analista. Mais alguma? O planeta está com problemas. A aluna Evelyn colocou. Olha só. E diversas leituras, né? Se você for olhar para a imagem, a gente consegue tirar diversas análises aí. O planeta está no divã, né? O título até é isso, o planeta no divã. Para quem não sabe o que é divã, que não conseguiu inferir aí pela imagem, seria o lugar onde a gente tem um atendimento com o psicanalista, né? Então, sentamos ali ou deitamos no divã, né? E aí você vai se abrir. Então o planeta está ali. Por quê? Aí a gente pode ter tem várias hipóteses aí, né? Isso, por exemplo, o momento que a gente está vivendo hoje de pandemia, o planeta está envolvido, quer dizer, é pandemia, né? Então, não é uma coisa só local. Então, o planeta está com esse problema, está doente, né?
Tem as questões também ambientais que foram faladas, Isso, né? aham. De aquecimento, desmatamento, a violência no geral, né, todas as diferenças sociais e etc. Então, quer dizer, o planeta tem diversos motivos para estar no divã. E ele está no divã. Então, olha só como é legal, porque a leitura que a gente fez, essa análise que a gente faz, é em cima de um desenho, né? Nós não temos ali nada escrito falando isso, mas os desenhos, os conhecimentos, os contextos que estão inseridos dentro desses desenhos, ou seja, todo o conhecimento que já está agregado a essas imagens, faz a gente fazer essa leitura. Então, quando a gente percebe, por exemplo, toda essa montagem, né, o doutor, o divã, né, ele ali escrevendo e ouvindo, analisando, né, na plaquinha que tem ali é um psicanalista. Então, mostra essa cultura, esse conhecimento já está intrínseco na imagem, a gente já conhece, isso é nosso. E aí a gente verifica que foi colocado ali o planeta, então consegue associar que esse conhecimento, esse saber que a gente tem sobre a psicanálise envolvendo o planeta, então envolve problemas do planeta. A gente substitui ali o que seria um paciente pelo planeta, e o planeta passa a ser o paciente. Então olha só como a gente consegue ampliar a leitura somente com alguma mudança de desenho, com uma imagem diferente. Esse trabalho é legal na charge. E a charge, como a gente vai ver agora, então já vou passar já o conceito para a gente não antecipar nada. Ó. Charge, trata-se de um gênero do campo jornalístico. Então quando a gente fala de gênero, a gente está falando de gênero textual, tá? Do campo jornalístico, por quê? Porque a circulação dele geralmente são nos jornais, né? É nos jornais. Busca por meio do uso simultâneo de linguagem verbal, que aí a gente lembra que são as palavras, e não verbal, que é tudo que não é a palavra, né? O desenho, as cores, os sinais, os sons. Promover posicionamento crítico com base no humor, diante de temas polêmicos da atualidade. Geralmente aqueles que são destaques nas notícias e nas reportagens. Dessa forma, pela sua temporalidade, a charge só pode ser compreendida no tempo e no espaço que ocorre o assunto, sob o risco de perder o efeito do humor pretendido. Então vamos explicar um pouquinho sobre isso daí. Primeira coisa, que a charge trabalha com essa linguagem verbal e não verbal, então sempre vai estar associando essas semioses aí. A segunda coisa é o campo jornalístico. Então, normalmente a gente vê charges nos jornais, nas revistas. Por quê? Porque a charge ela tem essa característica de promover uma outra leitura em cima de um fato, uma notícia que está ali em voga no jornal. Então, por exemplo, você viu uma notícia que chamou a atenção, que tem destaque no jornal, normalmente o chargista vai seguir esse mesmo tema, né? A outra coisa que foi colocada ali é que ela tem uma temporalidade, ou seja, ela é efêmera. O que seria efêmera? Ela tem curta duração, né? Por que ela tem curta duração? Porque ela está ligada a fatos que acontecem no momento, normalmente. Ah, mas aí está escrito ali que ela corre o risco de perder o humor ou perder o entendimento de quem lê por causa disso. Então, é essa questão que é bom ficar claro aqui. Não quer dizer que se você vira uma charge, depois de muito tempo que ela foi publicada, você não vai entender. Porque os conhecimentos não vai sumir assim do nada, mas ela não tem o mesmo efeito que teria quando está acontecendo a situação, né? Então vamos falar de uma situação, por exemplo, de Copa do Mundo, né? A charge está falando de uma situação, de uma derrota da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2014. Hoje nós já estamos em 2021, a gente lembra ainda da derrota do Ida de 2014, mas ela não tem o mesmo efeito na gente agora, porque a gente já passou por muita coisa, já superamos, já tivemos outra derrota também, já tivemos vários problemas, então percebe que com o tempo ela vai enfraquecendo, então a força que ela teve naquele momento não é a mesma, por isso que a gente fala que a charge ela tem essa questão da temporalidade. Se estiverem mandando alguma coisa, pode interromper, viu, Elaine? Tá. Eu sei que eles interagem junto aí. A Pro Alexandra comentou aqui, ó, ela falou assim, o efeito da notícia da charge em termos de expressividade linguística. Ela pediu para você comentar sobre isso. É legal, porque, então, é por isso que o título da aula é Vou Desenhar para Você. Quem nunca ouviu alguém com essa expressão, por exemplo, quer que eu desenhe, ou preciso desenhar, ou vou desenhar, de forma irônica, né? As pessoas falando no sentido de que parece que você não entende quando eu falo ou quando eu escrevo, então é preciso desenhar. Né, Pro? Normalmente isso acontece. E é muito irônico, as pessoas não gostam de ouvir isso. Por exemplo, vou ter que desenhar para você. A pessoa meio que está te taxando de uma pessoa meio ignorante, com problema, né, para entendimento. Sim. E tal. Então não é legal. Mas a gente usa isso. Então eu vou desenhar para você não foi colocado no título da aula com sentido irônico, mas nesse sentido que a professora trouxe, de dar mais expressividade para o fato. Então às vezes você ler é uma coisa, mas quando você vê a imagem ali, a forma como o autor, o chargista faz o seu desenho,
parece que impressiona mais, né? E essa impressão maior é que a gente está explorando aqui agora. Então, isso vou desenhar para você, não é no sentido de que vocês não entendem o que está escrito, é no sentido de dar mais expressividade. E a professora, eu queria até lembrar o nome dela aí, se você falar. Acho que é Alexandra, se eu não tô entendendo. Ela foi assim no ponto, é exatamente essa ideia de trabalhar. Alexandre, desculpa, professora Alexandre. Professora Alexandre? Isso. É um professor que participa muito nas nossas aulas. Obrigado pela participação. Vamos lá. Então, já para a gente sair do campo teórico e tentar praticar um pouquinho, os alunos vão ter a chance de falar um pouquinho sobre essa charge que vai na tela aí, ó. Atividade 1. Qual título poderíamos atribuir a esta charge? Então, aí tem uma charge aí colocada que foi tirada do caderno do aluno, currículo em ação. Então, tá lá, ó. Minha opinião não é a mesma que a tua, tudo bem? Claro. E aí tem toda a formatação aí do desenho. Então, eu queria que vocês mandassem para mim qual que é o título que a gente pode atribuir a esta charge. Vou dar para vocês 1 minuto e a gente volta comentando. Vamos lá, Mauro. Ó, temos aqui da aluna Luana. Respeitar a opinião dos outros. O aluno Cauã. Respeite a opinião do outro. A aluna Bianca. Intolerância. O Juan também colocou intolerância. Deixa eu ver aqui o que mais. Não concordo com a sua opinião. A aluna Evelyn. Intolerância. A Jasmin colocou falta de respeito com a opinião das pessoas. Aluna Ágata, intolerância justificada pelos padrões. Sim. Deixa eu ver o que mais aqui. Ó. O aluno Diego Henrique. Cada pessoa tem seu ponto de vista. Laura, falta de liberdade de expressão. Deixa eu ver aqui o aluno Celso. Que tem gente que não se importa com a opinião dos outros. Sim. Respeite a opinião. O aluno Gustavo, ele não concorda com a opinião do outro e não aceita isso. Sim. A gente estava falando, né, Pro, sobre as doenças que o planeta sofre, os problemas do planeta. E a intolerância é uma delas, né? Sim. A intolerância é um dos problemas que mais tem afetado as pessoas, no geral. Quando a gente está falando aí, por exemplo, nessa charge, que a gente coloca... teve uma aluna que começou falando assim, respeito à opinião do outro. Na verdade, ela quer dizer, acho que desrespeito, né? O não respeito. Quando a gente coloca, por exemplo, o respeitar a opinião do outro, tipo assim, nós, como pessoas, indivíduos, cada um tem o seu jeito de pensar. E isso está influenciado por diversas coisas. Se a gente tivesse aqui um professor de sociologia, ou filosofia, ou qualquer outra, ou um psicanalista aqui, cada um ia dar a sua teoria sobre o porquê da gente ter o nosso próprio jeito de pensar. No senso comum, eu posso dizer para vocês que é porque cada um tem a sua vida, tem a sua experiência, né? Isso é o senso comum. É o professor aqui que não tem especialidade nenhuma nessa área, mas que pode falar, por exemplo, pelo senso comum, pelo conhecimento empírico. Ou seja, nós nascemos, somos criados e vivemos experiências diferentes, na maioria. E mesmo quando a gente tem as mesmas experiências, cada um experimenta de uma forma diferente. Então, tudo isso vai levar a gente a ter nosso posicionamento singular. Então, eu e a professora Elaine, vamos dizer que somos parceiros aqui nas aulas do 9º ano, a gente conversa muito, a gente tem posicionamentos similares, não é? Mas vira e mexe alguma coisa não casa. Sim, eu tenho vontade de pegar esse taco aí também, não precisa falar o que ela... Então, o que acontece? A Pro, ela passa um posicionamento, eu dou outro, e de repente alguma coisa não casa. E é nesse momento que a coisa fica boa, que é quando a gente debate. É quando a gente discute, é quando eu apresento os argumentos, é quando ela apresenta os argumentos. E isso enriquece, gente, de tal forma o nosso debate que enriquece até as aulas, né? Provavelmente aulas dela ou aulas minhas são mudadas exatamente por causa do nosso debate. Isso não é só com ela, com qualquer pessoa que a gente tem essa interlocução. Então, ter opinião diferente é salutar.
tá? É saudável, é preciso. Agora, o fato de você não concordar com o outro não te dá o direito de tomar posicionamentos agressivos, e é essa a questão. O debater, o argumentar, o conversar, ele é salutar. Agora, a agressividade, ela não tem desculpa, ela não deve ser aceitável em momento nenhum, hipótese nenhuma, né? Então, o que tem nessa charge que a gente está percebendo é o seguinte, a primeira personagem, né, chega e fala, minha opinião não é a mesma que a tua, tudo bem? Quer dizer, a gente não combinou. Aí, claro, mas com aquela agressividade que a gente já conhece. Então, outra coisa que é bom falar nesses casos é que, quando a gente está falando de opinião, teve alguém que falou de liberdade de expressão. Isso. Eu estou muito cuidado quando eu vou falar de liberdade de expressão, porque é preciso cuidado mesmo. Opinião e liberdade de expressão é quando você está dizendo alguma coisa que é construtiva, alguma coisa que faz parte do debate. A partir do momento que a sua opinião ou a sua liberdade de expressão ela é agressiva e ela retira do outro o direito dele ou de qualquer outra pessoa, já não é mais liberdade de expressão e opinião. E isso eu nem preciso dizer porque a própria Constituição diz, né? Os direitos que as pessoas têm. Então, se a sua opinião está tirando algum direito meu, ou eu estou tirando algum direito seu, já não é mais opinião e não é liberdade de expressão. Em alguns casos é crime e aí já é outra história. Então, cuidado. Quando a gente está falando de liberdade de expressão, a gente não está dizendo que é para respeitar o que o outro fala, mesmo que seja absurdo, mesmo que seja agressivo, mesmo que seja alguma coisa que vai afetar moral ou até fisicamente alguém, né? Isso a gente não tem que aceitar mesmo, se é crime, se for crime, tem que ser delatado e pronto. O que a gente está falando aqui é de coisa salutar, de coisa saudável, tá? Então vamos pontuar isso aí, porque toda vez a gente cai nesse mesmo problema. Vamos lá então para a próxima atividade, para a gente entender. Um pouquinho? Pode mandar. A Proiara só complementou aqui, ó. Ela falou que o respeito, ela colocou entre aspas, o respeito que a aluna escreveu vem da ironia já presente no título da charge. Muito bem. Tá? Né? Só complementou. Ah, tá. Então ela. Muito bem. Nossa, pegou o professor aí. O professor foi pego. Na verdade, a aluna já foi criativa, né? Em cima do tema da aula, ela já criou o título para a charge. Seria respeito à expressão, né? Respeito à opinião. Que na verdade viria talvez entre aspas, tal, para mostrar que não há respeito. Muito bom, parabéns. Olha, na atividade 2, tem outra charge, a mesma charge, desculpa, da nossa interação primeira, né? E aí eu tenho algumas perguntinhas para fazer sobre ela. Sobre esta charge. Qual é o título, o autor e o tema? Isso aí está na charge, tá? Então vocês vão ter que pegar, eu vou dar um tempinho para vocês. 2. Identifique na charge o ambiente focalizado, as personagens e o que elas fazem. E 3. Qual é a reflexão ou crítica retratada na charge? Para isso, vou dar para vocês, 1 minuto para cada, tá? 3 minutos para a gente votar. Então vocês vão ter o tempo de pegar o título, o autor e o tema, identificar o ambiente que é focalizado, as personagens e o que elas fazem. E a terceira pergunta, que é a reflexão ou crítica retratada, que aí vai entrar mais ou menos no que vocês responderam na primeira também. Mande as respostas bonitinhas no chat, 3 minutinhos e a gente já volta.
Vamos lá então, ó. O aluno Samuel, da professora Denise, colocou 1. Planeta no Divã, depois Elcio Prado e depois O Planeta Está Doente. Tá? Aí a Promarine, eu acho, colocou aqui, deixa eu ver, Planeta no Divã, autor Elcio Prado, tema, o planeta com seus vários problemas. A Jennifer colocou intolerância e agressividade, provavelmente seja o tema, né? Uhum. Depois a aluna Rebeca, Planeta no Divã, Elcio Prado, e o tema, o planeta está doente. Muito bom. Tá bom? Muito bem. Tem mais? Vamos ver aqui, ó. O aluno Pedro colocou sobre a 3, né? É uma crítica social sobre a situação atual do nosso planeta. Sim. Muito bom, né? Reflexão crítica, né, sobre o momento do planeta. Muito bem. Só para a gente não perder, a gente vai fazendo a aula conforme vai tendo a interação. O professor mandou para a gente explicar, deixar bem claro que a charge ela é contextual, que ela trata do contexto em que ela é publicada. Então, vamos voltar de novo. A charge é um gênero textual que trabalha situações que acontecem no momento, né? Ela é temporal, né? Então, geralmente, ela está ligada à notícia do jornal que tem destaque. O jornal tem uma notícia em destaque e, geralmente, a charge vem acompanhando isso, fazendo uma nova leitura sobre isso. É importante que os alunos tenham isso em mente para poder, quando estiver fazendo esse gênero textual, lembrar que tem que tratar de momentos, situações ali que estão acontecendo no momento, né? Tem outros gêneros que vão trabalhar de questões mais atemporais, como o cartoon, temos os quadrinhos, temos o meme, então temos outros gêneros aí que tratam tem mais ou menos a mesma configuração, mas não está dentro da característica da charge. A charge ela tem essa característica, né? É a carga, né, de trazer a situação que está no momento com uma outra releitura, com mais expressividade, como uma professora trabalhou aqui também com a gente, tá? Então a gente tem aí o autor, o título da charge, que é Planeta no Divã, né, que a gente já tinha adiantado. Então o planeta foi se consultar com o psicanalista. O autor está bem destacado ali, geralmente esses tipos de texto vem com assinatura, né, do autor, ele colocou ali, ó, Elcio Prado, então tá tranquilo. O tema é problemas do planeta, o planeta com problemas e buscando ajuda, né? Identifique na charge o ambiente, então o ambiente é o consultório do psicanalista, as personagens são o psicanalista e o paciente, que no caso é o planeta, e eles estão ali conversando, interagindo, no caso, o planeta está se lamentando ali, contando todos os seus problemas, né? E na 3, a reflexão ou crítica retratada. A reflexão é que o planeta já não aguenta mais, porque quando a gente procura o psicanalista, é porque a gente está precisando de ajuda, né? A gente não consegue mais administrar. Então, as pessoas quando têm problemas aí emocionais, já não conseguem mais administrar, geralmente é dessa forma que eles vão procurar ajuda, no caso do psicanalista. Então, mostra que o planeta já não aguenta mais, ele já tem muitos problemas e precisa de ajuda profissional. Tem alguma interação aí? Você quer comentar, não sei, é que o professor colocou de novo aqui sobre a questão da figura de linguagem, né? Que ele comentou sobre a metonímia. Fala de metonímia, professor. Então, eu sinceramente, eu não estou vendo metonímia, né? Se ele quiser até ajudar, pode ajudar a nossa aula, porque nós somos professores para ajudar. Eu vejo a metáfora, né? Que é você usar um exemplo de uma coisa que acontece com o paciente e colocar o planeta fazendo uma comparação. Se ele puder dar uma dica, né, da metonímia, a gente faz, tá? Tá. A gente faz aqui, não tem problema nenhum. Eu fiquei pensando aqui, não lembrei. A gente até comentou, de né, nada no intervalo. Da metonímia. Realmente não lembrei o todo por parte e tal. A aula, como sempre, é muito rápida, acabando, mas pode mandar no chat aí o comentário que a gente trata na outra aula. Eu tenho uma sugestão de atividade, mão na massa, que é o seguinte: explore suas habilidades e crie uma charge. Cuide para deixar clara a temática, ao vincular o texto verbal aos desenhos. Então, tentar trabalhar esses dois tipos de linguagem. Apresente para a professora ou professor e depois envie na minha página, @prof.maurofarias. E aquele agradecimento de sempre a todos que sempre participam da aula, que estão aí juntinhos. A professora Elaine, minha parceira de sempre, ela fica me criticando, mas ela gosta de estar aqui. E a todos que nos ajudaram aqui. Uma boa tarde e até a próxima aula. Obrigada, pessoal. Avaliem a aula e até mais. Tchau, tchau. Avaliem a aula, o QR Code está na tela.